Batista Moriá. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós e que ela abunde em nossas vidas, trazendo muita alegria, muita paz. Hoje mais um domingo, ao fim da tarde, porque ainda não se faz noite. Ao fim de tarde aqui estamos reunidos, para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa mesma alegria que hoje, um domingo mais especial para nós, pois é um domingo de Santa Ceia, um domingo que a gente tem que estar com a verdadeira comunhão, com o amparo do Espírito Santo de Deus, e essa comunhão para estarmos junto com os irmãos, e somos felizes por isso. Com essa mesma alegria, eu pedi aos irmãos, os que puderem ficar de pé, os que não puderem, pode ficar sentado, porque se sintam à vontade, porque aqui é a casa do nosso Pai, e a gente tem que se sentir à vontade na casa do Pai, do nosso Pai. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. No livro de Gálatas 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Amém? E a palavra de Deus assim nos diz: porque cada qual levará a sua própria carga. E é o que instruído na palavra, reparta de todos os seus bens para com aquele instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque semeia a sua carne, e da carne semeará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. É a palavra de Deus nos dizendo que para cuidarmos do próximo, fazermos o bem, sermos caridosos, mas na medida da proporção que a pessoa também possa merecer. E o Espírito Santo de Deus, ele vai encaminhar a gente para que possamos fazer na mesma proporção o que o irmão e o que o próximo merece, porque Deus é que sabe o valor de cada um e o merecimento de cada um. Vou pedir que os irmãos me ajudem em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, grandioso, eterno e bondoso Pai, muito obrigado por a permissão de estarmos aqui reunidos com os irmãos para comemorarmos a Santa Ceia do Senhor. Obrigado por permitirmos estarmos aqui. Obrigado por esse dia que se passou e que ao começo do fim desse dia aqui estamos reunidos em nome de Jesus para estarmos adorando e glorificando o Teu santo nome. Senhor Deus, tenha misericórdia dos que não puderam vir, dos que ainda estão vindo. Traga-os sobre suas bênçãos e a Tua graça misericordiosa. Zela por os que estão em casa, os que estão no trabalho, porque esses estão trabalhando para seguir o Teu desígnio de sobrevivermos com o nosso suor. E assim o Teu desígnio é cumprido, pois estamos trabalhando, mesmo que seja no domingo, mesmo que trabalhamos no sábado. As mães que têm a jornada dupla de ter os seus empregos e ainda zelar da tua casa, zelar do esposo, dos filhos. Sim, ó bondoso Deus, zela, cuida, tem de misericórdia, seja bondoso com essa família. Senhor Deus, os que não puderam vir por enfermidade, ó Pai, leva-los à cura, leva-os o anjo e deles a cura tão merecida que eles possam ter, ó Pai, para que eles possam levantar com alegria, se reunirmos aqui junto com nossos irmãos e aqui cearmos, comemorando a Tua união. Senhor Deus, faça com que de alguma forma os louvores que aqui serão entoados, o que a palavra de Deus será trazida nesse dia, chegue aos nossos vizinhos, vizinhos da frente, dos lados, de trás, para que eles também vejam a verdadeira alegria que é a comunhão contigo, ó Pai. Pois é assim que eu oro, peço e engrandeço o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Equipe de louvores com a oportunidade. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que Ele nos deu, uma nova oportunidade de misericórdia, na qual se renova a cada manhã. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso,
nome dele é poderoso, poderoso para quebrar cadeias, para derrubar gigantes. Aleluia. Eu quero compartilhar um momento no qual eu presenciei, e que o Senhor ele está disposto a fazer conosco também. Ontem eu participei de um evento aqui em Belo Horizonte, no qual aconteceu simultaneamente em 5 estádios do Brasil, em 5 estados. E este evento trouxe o tema como arrependimento. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento, e por meio do arrependimento que nós clamamos no nome dele, ele quebra cadeias, ele quebra as cadeias. E no meio do louvor, nós podemos ver, eu vi vários milagres, inclusive uma pessoa que chegou de cadeira de rodas. Essa pessoa não conseguia andar, ela era paraplégica, ela levantou da cadeira de rodas, ela saiu andando, e as pessoas pegaram a cadeira de rodas e levantaram ela para cima, deram glória a Deus. Também vi pessoas no qual chegaram com muletas, com diagnóstico de que não tinha mais cartilagem no joelho, e houve uma oração de cura naquele lugar, porque o Senhor está com a mão estendida para nós. E no meio do louvor e no meio da oração, da ministração, essa pessoa largou as muletas, jogou as muletas para cima e foi curada naquele momento. Então o Senhor, ele está com a mão estendida sobre nós. Nós temos que clamar a Ele, porque os milagres não se encerraram. Os milagres não se encerraram. Não é só paralítico que vai andar, mas também câncer vai ser curado. Pessoas com diagnósticos que o médico disse que não tinha mais volta, mas o Senhor está disposto a nos curar, a quebrar as cadeias. Eu convido a você a procurar sobre isso na internet. Tem uns vídeos dessas pessoas se levantando da cadeira de roda, tá lá. Então, foi algo tão maravilhoso. O poder de Deus estava tão tocável naquela noite, que o Senhor, ele traz ao nosso coração. Ele tem escolhido a nossa nação. Ele tem escolhido a nossa nação para levar o Evangelho, as maravilhas, para quebrar cadeias. Então, que nós possamos cantar essa canção que diz que há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Mas cante declarando essa canção na sua vida. Peça ao Senhor para quebrar as cadeias. Peça ao Senhor para quebrar os grilhões, que são as prisões nas pernas, no tornozelo, para que você também possa, por meio de Cristo e do Espírito Santo, operar milagres e maravilhas também. O Senhor não quis apenas fazer na noite de ontem, Ele quer continuar fazendo, e Ele tem nos enviado para propagar a palavra dEle, levar cura e levar libertação, porque este é o poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no
mãos estendidas sobre nós. Abra sua boca e peça a Ele. Ele quer trazer a você um milagre. Ele quer fazer algo novo. Algo novo. Renovo. Aleluia. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. se pedirmos, peça, Senhor. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Aleluia. Aleluia. Nós adoramos ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cante isso. Cante isso. Ele é o único digno. Único que é digno de receber a honra e a glória, a
A igreja pode sentar. Eu gostaria de convidar aqui a diaconisa Marlene, que vai estar falando sobre contribuições. Amém? Diaconisa Marlene, por gentileza. Gostaria de externar aqui a felicidade, né? Tinha um tempão que eu não via Jurandir. Jurandir, bom te ver novamente. Deus te abençoe grandiosamente com toda sorte de bênção. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a obra. 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém, irmãos? Esta é uma ordenança do Senhor. A obediência nos traz bênçãos. A obediência nos apresenta coisas novas que nós precisamos de saber e de ver e de compartilhar. Nos dá entendimento, nos dá discernimento. As coisas novas que o Senhor nos proporciona, elas nos faz crescer. Então nós precisamos andar em obediência. O Senhor Jesus veio não para mudar o Velho Testamento, Ele veio para nos fazer crer no reino, para nos trazer boas novas. É o que nós colhemos hoje, o que as igrejas estão colhendo, se assim for a vontade de cada um. Então ela não veio para mudar. E o Velho Testamento fala muito de dízimos. Então nós precisamos ser obediência, já que o Senhor não veio para mudar isso. Ele não veio para mudar, né? Então que sejamos obedientes para nós colhermos o que o Senhor tem de melhor para nós. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Senhor, abençoa-nos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ofertar, meu Deus, ofertar com coração, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar à vontade de trazer o As crianças, por favor. Bem? Tem mais? Não. Senhor, que todos possam olhar para essas crianças e ver como que ela enche as nossas vidas. Uma casa sem criança é uma casa vazia. Eu falo porque na minha casa eu tenho muitos netos e tenho bisnetos. E eles estão sempre correndo, sempre, né, me cumprimentando, me pedindo bênção. Então é maravilhoso, né? A gente poder abrir a boca e pedir a Deus para abençoar, né? E nessa hora eu peço a Deus que abençoe essas crianças. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando, Pai, em cada criança nesta noite, Pai.
enchendo, Senhor, com teu Espírito Santo, fazendo delas grandes pessoas, grandes homens e mulheres, na tua presença, temente a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas possam, Senhor, não perder tempo, e estar aprendendo mais e mais da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que elas sejam abençoadas pelo Senhor, que elas sejam guardadas pelo Senhor, que o Senhor esteja dando livramento, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, cuidando delas nos lares, cuidando dos seus pais, Senhor, dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode sentar. Amém. Queridos, eu vou dar alguns avisos. São avisos muito importantes para cada um de nós. Uma fase nova que nós vamos estar vivendo aqui em Moriá. Eu gostaria de dar esses avisos em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aí reformulando os cultos da igreja. A gente está reformulando os cultos e vamos intensificar em alguns cultos, especificamente cultos de terça-feira. Nas terças-feiras nós vamos voltar com culto de cura e libertação. Vai ser toda primeira, segunda e terceira terça-feira. Às vezes tem meses aí que vai ser até a quarta terça-feira, porque na quinta terça-feira, porque tem mês que vai ter 5 terça-feiras. Aí, então, culto de cura e libertação vai ser intensificado a partir de terça-feira agora. Estaremos orando pelos enfermos, colocando as mãos sobre os enfermos e os curando em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a estar conosco, a exercer a sua fé, porque nós sabemos que os milagres hão de acontecer. A palavra fala que porão as mãos sobre os enfermos, eles hão de ser curados. Então, a gente está aí intensificando as terças-feiras com culto de cura e libertação. Toda última terça-feira nós vamos ter o culto de oração, ou seja, a última terça-feira de cada mês é um culto de oração. Eu convido você também a participar desses momentos de oração, até porque precisamos orar, porque os dias são maus e nós precisamos orar e intensamente clamar ao nosso Deus. Então eu te convido a estar aqui conosco também nos cultos de oração, toda a última terça-feira de cada mês. Também nós vamos ter um outro período de oração na Igreja Batista Moriá. Toda a última sexta-feira que antecede a ceia, teremos vigília. Nós vamos ter um ciclo de oração, de vigília, aqui na Igreja Batista Moriá. Eu sei que muitos irmãos amam orar e temos que orar sim, até porque quando você está orando, você está conversando com Deus. Então eu te convido a estar aqui na vigília de oração, toda a última sexta-feira que antecede a ceia do Senhor. Pastor, qual vai ser o horário? O horário vai ser de 0h às 6 da manhã. Amém? É realmente um ciclo de vigília, na madrugada. E eu quero te chamar a estar participando. Até porque na nossa caminhada, na minha caminhada pastoral e na sua caminhada como cristão, quantas vezes as pessoas falam sobre o ciclo de oração e desejam participar também de vigílias de oração. Então nós estamos aqui para orarmos em vigília em nome do Senhor Jesus. Amém? Quintas-feiras vamos intensificar também o estudo da palavra. Então toda quinta-feira nós temos estudo da palavra. Estamos aqui estudando a Evita Conflitos da Vida. E eu quero que você venha participar e aprender mais como vencer os conflitos da vida. Tenho certeza que você tem enfrentado inúmeros. Sim ou não? Sim. Você tem
enfrentado na vida. A gente vê, né, muitas pessoas comentam que estão enfrentando desafios de caminhada dessa vida. E aí, nós estamos aqui com a revista, estamos aplicando a revista Conflitos da Vida. Pastor, como que vai ser esse ciclo de aprendizado na Igreja Batista Moriá? Todas as quintas, de 20 a 20h30, nós vamos estar estudando essa revista, já começamos, e eu quero também te dizer o seguinte: ao estudarmos essa revista, nós fomos aí abençoados. Teve uma pessoa da congregação que doou 14 revistas, né, Arius? São 14 com a do professor, não é isso? São 14 revistas. E nesse treinamento nós estamos preparando e queremos preparar você para enfrentar esses conflitos da vida e conquistar muitas vidas para o Senhor Jesus. Então você vai vir e nós vamos estar passando a revista para você. Aí você vai estar na hora do estudo bíblico manuseando a revista. Esta revista nós já estudamos quando tínhamos pequenos grupos de crescimento. E nós estudamos essa revista. É um material muito bom e eu te convido a estar participando. Pastor, então eu não vou levar para casa a revista? Sim, você não vai levar para casa a revista. Por quê? Porque você vai estar estudando essa revista, lição por lição, aqui junto em congregação. E como que eu vou fazer para alimentar daquilo que eu aprendi no decorrer da semana? Você vai trazer caneta, você vai trazer a sua agenda e você vai anotar tudo o que foi passado, tudo o que está sendo passado. E aí você vai estar estudando em casa. E dessa forma nós vamos percorrer toda a revista e aplicando todo esse trabalho, porque nós sabemos que o aprendizado, as escrituras sagradas, o aprendizado da palavra nos traz libertação. Amém? Nós sabemos que a verdade nos liberta. Então eu te convido a estar participando desse ciclo de estudo. Sabemos que na caminhada da vida, como eu disse, vamos ter muitos desafios, inúmeros. Para você e para mim, esses desafios aparecem em todo instante, a todo momento. Nessa noite eu vou estar passando para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Nós vamos estar falando sobre recomeço. Sabe, queridos, nós precisamos, muitos de nós, eu me insiro, às vezes em certas situações da minha vida, e você na sua vida, a gente precisa recomeçar. Começar já é difícil, mas recomeçar é mais desafio ainda, porque você vai começar do ponto que você parou, do momento que você parou. Você sabe disso. É como fazer uma obra, construir uma casa. Muitos irmãos sabem disso, que reformar uma casa é mais difícil do que construir uma casa. Então nós sabemos que no meio da caminhada da vida, nós, por inúmeros desafios que nós enfrentamos, nós paramos em meio à caminhada. E eu quero nesta noite trazer essa palavra de despertamento e de mostrar para você que vale a pena recomeçar. Vale a pena recomeçar. E eu quero te mostrar por que vale a pena. Porque o nosso Deus é o Deus que nos chamou para que nós venhamos ter uma vida de recomeço. Porque o homem cai. Inúmeras vezes nós caímos. Você caiu, eu caí. Mas o levantar é de Deus. Deus nos levanta. E como que Ele nos levanta? Através desse relacionamento que nós estamos tendo com Ele. Esse envolvimento com Ele. Ele nos enche do poder dEle, que é o Espírito Santo, para que nós venhamos recomeçar. Sabe, queridos, às vezes você para, como eu disse, uma obra
e você vai pegar novamente ela para recomeçar. De repente você vai ter que resgatar toda aquela estrutura, ou seja, você vai ter que voltar lá na base e começar a reestruturar toda aquela casa novamente. Às vezes, por quê? Porque o tempo passou. E o tempo foi passando, e aquela casa começou a ficar, ela não estava em uso, estava ali fora de uso, e ela não tinha sido acabada, então ela começou a se degradar na caminhada do tempo. Então eu quero te dizer que aí, quando você volta e recomeça, você tem que tampar as brechas que existem naquela casa. Você tem que tampar as brechas que existem na sua caminhada, e eu tenho que tampar as brechas que existem em meio à caminhada. Então, nesta noite, eu quero te lembrar de inúmeros personagens bíblicos. Eu vou citar alguns. Aqui eu cito, daqui a pouco eu vou ler. Mas eu quero citar aqui aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério. Aquela mulher foi colocada à frente de um grupamento de pessoas que foram aliciadas por um grupo religioso daquela época para apedrejar aquela mulher. Aquele grupo de pessoas que estavam ali prontos a apedrejar aquela mulher que cometera aquele ato que, diante da lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. Mas ali eles iriam exercer a lei, porque eles aprenderam a lei. E eu quero te dizer que eles aprenderam a lei, mas ali eles descumpriram também a lei. Mas eles eram doutores da lei, eles eram instruídos na lei, mas eles descumpriram a lei. Pegaram aquela mulher, colocou ela na frente daquele grupo de pessoas, e citou a fúria daquele povo para que viesse apedrejar aquela mulher por causa do pecado que ela cometera. Mas na hora que eles indagam o Senhor Jesus e que fala com o Senhor Jesus, os fariseus e aqueles estudiosos, eles chegam perto de Jesus e falam assim: essa mulher foi pega em flagrante de adultério. E se ela foi pega em flagrante de adultério, a lei fala que ambos, tanto o homem quanto a mulher, teria que ser apedrejada. Mas eles tentaram pegar Jesus em cima dessa situação, porque eles falaram assim: vamos ver como que ele vai agir. Mas Jesus, conhecedor do íntimo de cada um de nós, conhece o nosso ser, sabe dos nossos pensamentos e dos nossos intentos. E Jesus viu que aquele julgamento era injusto, ou seja, eles estavam desobedecendo a lei que Moisés passara, porque se foi flagrante, os dois teriam que ser apedrejados. Mas eles julgaram aquela mulher à frente, e ali eles queriam martirizar, acabar com a vida daquela mulher por causa daquele pecado que ela cometera. Mas tinha uma outra pessoa que participou com ela, não estava. E aí Jesus fala assim: olha, aquele que está no meio de vós, que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali, queridos, aqueles homens que eram conhecedores da lei, doutores da lei, sábios na lei, eles olharam um para o outro e começaram a ver e entender que iria acontecer algo muito profundo naquele momento, se eles insistissem com aquele ato que, diante da lei de Moisés, seria ilegal, seria apedrejar uma pessoa e não as duas que estavam envolvidas naquela situação. Então Jesus pegou eles na injustiça que eles estavam cometendo. Com quem que eles estavam cometendo a injustiça? Com aquela mulher, porque eles queriam se livrar daquela mulher, eles queriam acabar com a vida daquela mulher. De repente, algumas pessoas que até ficaram com aquela mulher, que estavam no meio daquele grupamento, queria acabar com a vida daquela mulher. De repente, até o marido queria
destruir aquela mulher, mas o nosso Jesus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele é o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Ele sondou o coração daqueles homens, e eu quero te dizer que na caminhada de Jesus, inúmeras vezes Ele revelara o que estava escondido no meio do povo, no meio da congregação. E aqueles homens sabiam que se eles insistissem com aquele intento de injustiça contra aquela mulher naquele momento, pastor, mas ela cometeu o pecado, mas tinha outra pessoa, e eles estavam ali dando um jeito de proteger aquela outra pessoa, por inúmeros motivos que seja, mas Jesus, ele viu que estava sendo cometido uma injustiça com aquela mulher, e Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E você sabe por que eles não atiraram a pedra? Porque eles estavam em pecado, eles estavam cometendo pecado, eles estavam sendo injustos, eles estavam falando que estavam aplicando a justiça, mas eles estavam sendo injustos com aquela mulher. E aí, queridos, o Senhor fala dessa forma. De repente as pessoas começam a jogar as pedras no chão e se retirar daquele momento de apedrejamento. Aquela mulher fica lá e Jesus está escrevendo. De repente ele levanta: mulher, onde estão os seus acusadores? Não eram muitos que estavam te acusando? Mulher, onde estão os seus acusadores? Então Jesus viu que aquela acusação, ela tinha uma aplicação certa, mas de uma forma errada. Por quê? Porque naquele momento estavam cometendo injustiça, porque tinha que estar os dois ali à frente. E aí Jesus sonda aquela situação toda, revela o profundo e escondido que estava no meio daquele grupo de pessoas, tira a máscara do farisaísmo, mostra a hipocrisia que estava acontecendo no meio da religião daquela localidade, e ele revela. E ali ele salva aquela mulher do apedrejamento. Mas existe uma outra coisa depois disso. Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão aqueles que iriam? Eles não te apedrejaram e nem eu. Vai, não peques mais. O Senhor, Ele aplica nela o ir e não viver mais uma vida prática de pecado, porque o Senhor sabia que ela tinha cometido o adultério, mas Ele sabia que estava sendo cometido um ato de injustiça por parte daquelas outras pessoas para com ela. E aí eu quero te dizer, o Senhor, Ele entrou e fez justiça na vida daquela mulher. Ele salvou aquela mulher. Só que aquela mulher, ela teria que recomeçar a vida dela. Ela teria que recomeçar. E para recomeçar a vida, ela iria ser desprezada, humilhada, ela iria receber muita humilhação, mas ela recebeu a benevolência do Pai Eterno, e ela teve a vida para viver. E para viver para quem? Para viver para Jesus e com Jesus. Então aquela mulher começa a seguir Jesus, viver Jesus, andar com Jesus. E eu quero te dizer, é isso que o Senhor quer. Quer que você recomece a sua vida. Ele quer que você recomece de onde você está lembrando de onde você caiu. Então eu quero te dizer, recomece a sua vida hoje. Recomece a sua caminhada hoje. Recomece. E para recomeçar, aquela mulher teve que enfrentar um desafio. O desafio seria o desprezo e as humilhações. Mas em decorrente de quê? Em decorrente de um ato que ela cometera. Mas em meio àquela caminhada, aquela mulher foi acolhida, ela foi recebida por Jesus, como você e como eu. Nesta noite o Senhor está nos recebendo, Ele está nos chamando para que nós venhamos voltar ao primeiro amor e a viver um relacionamento com esse Jesus que transforma a vida daquela mulher que estava à beira de ser morta. E aí eu quero te dizer, queridos, há salvação para o mais vil pecador. E aquela mulher recomeçou.
E ela recomeçou andando com Jesus. E nós sabemos que todos aqueles que andaram e seguiram Jesus, inúmeras vezes eram humilhados e desprezados porque seguiam Jesus. E aí eu faço um paralelo com a sua vida. Quantas vezes você foi desprezado e humilhado por seguir Jesus, por viver para Jesus, por viver para esse Deus que é amor e que te restaurou e que moveu os céus para te levar para viver com Ele eternamente. Pastor, mas por que Ele fez isso? Porque Ele é Deus. E somente Ele pode mover a eternidade e os tempos. Então, o que seria uma desgraça na vida daquela mulher, que seria algo terrível, o Senhor transformou a maldição em bênção. O ato de que ela viveu trouxe na vida dela uma mudança completa. Pastor, qual outra? Cito aqui a mulher de fluxos de sangue, que inúmeras vezes eu preguei aqui nesta congregação. Aquela mulher, 12 anos sofrendo com fluxos de sangue, hemorragia direta, e automaticamente aquela mulher era uma mulher de posses, era uma mulher bem conceituada na sociedade, ela tinha uma vida financeira estabilizada, ao ponto que inúmeras vezes você viu muitos pregadores falar que aquela mulher gastou tudo que tinha com os médicos. Então aquela mulher queria o quê? A cura. Ela queria a cura para a vida dela. Ela queria que a vida dela fosse restaurada. Eu sei que você e eu estamos vivendo uma caminhada de muitas dificuldades nesta terra dos viventes, porque somos tentados e provados, e também somos desprezados por causa do amor de Cristo. Mas você é feliz e eu também sou feliz, porque bem-aventurados nós somos. Bem-aventurados sois vós, quando sofreres todo tipo de perseguição por causa do meu nome. E aquela mulher, ela estava ali e ela foi colocada à margem da sociedade. Ou seja, a doença dela, segundo a lei, também não podia ficar no convívio da sociedade, porque ela era considerada uma mulher impura. Então aquela mulher, ela foi deixada à margem da sociedade, ela foi mandada para um lugar onde tinha muitas pessoas impuras, e essa mulher foi viver a vida fora do convívio da família, fora do convívio daquela sociedade que ela habitara no meio, com toda a riqueza que ela tinha. Ela gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos, como eu disse. Ela aplicou tudo na vida dela, ela tentou de todas as formas obter a cura para ela. Mas a medicina não tinha cura para ela. A medicina não tinha mais cura para ela. O fluxo de sangue continuava. Então aquela mulher foi deixada à margem. E aí eu quero te dizer que aquela mulher, mesmo à margem daquela sociedade, que aplicara nela a lei de Moisés, que deixara à margem, essa mulher lembrou que muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo de Nazaré. Ela ouviu falar que o Filho de Deus, Jesus o Cristo, estava fazendo muitos milagres naquela região. E ela colocou no coração um desejo. O desejo era dar um recomeço na vida. Ela queria recomeçar a vida dela. E como, pastor? Com cura. Outrora ela procurou os médicos e ela queria a cura, mas os médicos não conseguiram. Ela procurou os homens não conseguiram. Vamos entender que na caminhada dessa mulher, ela também procurava muitas pessoas de outras religiões buscando a cura, mas ela não encontrou. Mas ela tomou conhecimento. Queria passar naquela região
um homem que fizera inúmeros milagres e maravilhas, que aonde ele passava as pessoas eram curadas e transformadas, onde ele passava o paralítico andava, o cego enxergava, o surdo ouvia, onde Jesus passava estava tendo muito milagre. E aquela mulher, ela foi impactada com aquelas mensagens que ela ouvira concernente a Jesus. Então essa mulher resolveu uma coisa. É como você e eu, nós resolvemos lutar pela nossa cura. Nós decidimos lutar pela restauração da nossa vida, restauração da nossa casa, restauração do nosso lar, restauração por completo da nossa história. Então aquela mulher entendeu: a minha vida pode dar uma guinada, a minha vida pode mudar, a minha vida pode ser transformada, eu posso recomeçar. E ela foi impactada com a esperança, e essa esperança inundou o coração dela. Essa mulher, conhecedora da lei, porque ela conhecia a lei, como todo judeu conhece a lei, ela era conhecedora da lei, e ela sabia que ela estava expulsa ali por causa da lei, mas estava ali alguém que poderia mudar a história dela. E aí eu quero te dizer, está aqui nesta noite Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive eternamente, que está sentado à destra de Deus, e convencidos pelo Espírito Santo que somos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Então não vai faltar cura para você, não vai faltar milagre para a sua vida, não vai faltar recomeço para você, não vai faltar, basta você se esforçar, porque até para recomeçar, você tem que desdobrar. Para recomeçar, você tem que se desdobrar, é o que nós temos que fazer. Nós temos que nos desdobrar de fé em fé. Aquela mulher decidida, ela decidida, mas tinha na frente dela um desafio. Tinha uma multidão, um grupamento de pessoas que seguia Jesus. Onde Jesus andava, a multidão ia atrás de Jesus, porque sabia que a cura e o milagre poderia acontecer na vida deles. Aquela mulher, ela falou assim: eu carrego no meu coração, o meu coração já está impactado com esta vontade, que se eu tocar na veste deste homem, eu serei curada. Se eu tocar na veste deste homem, eu irei recomeçar a minha vida, eu irei recomeçar uma nova história na minha vida. Mas para isso acontecer, aquela mulher tinha que transpor obstáculos. E aí eu quero te dizer, queridos, para o milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai ter que transpor obstáculos. E são inúmeros os obstáculos que nós enfrentamos na caminhada da vida. E aquela mulher estava ali prestes a enfrentar um desafio, e esse desafio iria exigir dela uma força física muito grande, ou seja, ela teria que estar bem obstinada a conquistar aquilo que ela desejara. Ela tinha que estar muito decidida, e ela sim, ela estava. E ela tão estava que ela falou assim: se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Aquela mulher perdeu tudo anteriormente, mas estava na frente dela a oportunidade de recomeçar a vida dela, de resgatar a família, voltar para os braços da família, voltar para os braços de todo o contexto familiar, começar a viver as festas de família, começar a andar com a família, começar a viver. Aquela mulher decidiu, e ela foi, queridos, ela se preparou, e Jesus estava indo, e quando ele foi, ele estava indo e muitos milagres aconteciam, e pessoas pediram, Jairo pediu para ele ir lá na casa dele para ressuscitar, ou seja, curar a filha. Depois tomou conhecimento que a filha morreu, iria ressuscitar. Não preocupa não, ela só dorme.
Então Jesus estava a caminho, então os milagres estão acontecendo. Onde Jesus está, o milagre acontece. Onde Jesus habita, o milagre acontece. E Ele habita na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E nós somos agentes de milagres. Nós somos agentes de milagres. Então essa mulher estava obstinada. É o que nós temos que ter. Nós temos que ser decididos como cristãos. Nós temos que entender que na caminhada da cristandade nós vamos enfrentar a multidão da incredulidade em nós. Nós vamos enfrentar a multidão do desprezo para com nós, por causa muitas das vezes da religiosidade. Mas essa mulher estava obstinada. É você e eu, sim ou não? É você e eu. Estamos obstinados, viemos para a ceia do Senhor, participar do pão e do suco da videira, que simboliza a ceia do Senhor, o sacrifício do Senhor. Então nós viemos nessa noite para ter comunhão, e essa comunhão, ela está trazendo para nós um selo. E qual é esse selo? O Espírito Santo da verdade, que está nos revelando que todo recomeço exige de nós um esforço e de uma dedicação. E por isso, de repente, você vai padecer. Mas você tem que permanecer firme. Porque o milagre jaz à porta. O milagre está perto de você. Aquela mulher decidiu e ela transpôs a multidão. E ela foi transpondo. Eu imagino algumas pessoas de repente olhavam para ela e que ela via, ela conhecia a pessoa, de repente ela ficou com medo de ser reconhecida em meio à multidão. Mas aquela mulher, ela conseguiu chegar até onde ela queria. Ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Pastor, mas muitas pessoas estavam tocando, muitas pessoas estavam chegando perto de Jesus. Não, queridos, mas aquela mulher estava obstinada, ela estava decidida a recomeçar a vida dela em Jesus Cristo. Ela estava decidida a recomeçar a vida dela em Jesus, literalmente. E ela chega e toca na veste de Jesus. De repente Jesus fala assim: para tudo, para, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Pedro fala assim: Senhor, todas as pessoas estão chegando perto do Senhor, muitas pessoas estão tocando no Senhor. Não, alguém tocou em mim de uma forma diferente. Então eu quero te dizer, trazendo para o nosso contexto, o milagre acontecer na sua vida e na sua caminhada, o recomeço para acontecer, você tem que tocar Jesus de uma forma diferente, entender que Ele é seu Salvador, entender que Ele é seu Senhor, que Ele é o seu dono e que Ele é quem te sustenta em meio à caminhada e os conflitos da vida, é Ele que te mantém de pé. Se eu perguntar aqui nessa noite quem está passando por dificuldades, por inúmeros problemas, você vai dizer sim, eu pastor, eu. Mas o Senhor Jesus ou Cristo, Ele te encontra nessa noite e diz para você: eu quero que você me toque de uma forma diferente. Você tem que tocar no Senhor Jesus, obstinado, decidido. Você tem que crer que Ele é o Salvador da sua vida, que Ele pode mudar a sua história. Você tem que crer que Ele pode fazer você recomeçar. Ele pode restaurar o seu lar, Ele pode restaurar a sua casa, Ele pode te curar, você que está me ouvindo pela internet. Ele pode curar qualquer tipo de doença, porque Ele é o Senhor. A mulher toca nele, Jesus, a mulher vê que ele questiona, ele pergunta, logo depois Jesus olha para ela. Aí ela viu e ela chega perto: mestre, fui eu que toquei no Senhor. Eu toquei no Senhor. Aí Jesus queria ver aquela mulher estar decidida. Aquela mulher não era a mulher que tinha fluxo de sangue. Ele queria ver aquela mulher se ela tinha coragem de dizer que foi ela. Mas ela se revelar ali naquele momento, mesmo sabendo que as pessoas poderiam olhar para ela: é a mulher que sangra, é a mulher que está sangrando.
Ei, ela é impura, vamos apedrejar. Então ela correu um risco. E eu quero te dizer uma coisa, porque para você conquistar a tua cura, o teu milagre, um recomeço na sua vida, muitas das vezes nós temos que correr risco. Correr risco. E aquela mulher, ela decidiu correr risco por causa do milagre. Sabe, queridos, e na hora que Jesus olha para ela, fala assim: olha, você já está curada, você recebeu a cura. Aquela mulher, eu imagino ela voltando para casa, ela entrando dentro da casa dela, o marido, ou seja, de repente ela era casada, mas não fala ali o texto, mas já voltando para o lar dela, e ela voltando, e a família olhando para ela: ei, você voltou? Eu fui curada por Jesus, eu fui curada por Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele continua e Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E Ele quer te dar uma nova história, um recomeço. Mas todo recomeço requer ousadia, coragem e disposição. E aí, queridos, aquela mulher curada. Agora eu quero falar com você sobre um patriarca, que até nesse texto, eu vou falar sobre Jacó. Até nesse texto que eu vou citar para você, que está em Gênesis capítulo 32, por favor. Gênesis 32, versículo de 22 a 32, tá? Versículo também 22 ao 32. Por favor, fique de pé, em nome de Jesus. Vamos estar lendo um texto sagrado. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia eu vou pedir, deixa eu pegar aqui. Não prevalecia contra Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa. E se deslocou a articulação da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dizendo: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus eterno,
O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Estamos aqui para alimentar, ó Pai, da Tua palavra. E esta palavra está trazendo para nós, ó Pai, uma impulsão. E essa impulsão de recomeçar. Assim nós estamos aqui nesta noite para declarar a completa dependência do Senhor que somos. Somos completamente dependentes do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Quando você pega esse texto sagrado, você vai entender que Jacó, ele deixa a família segura, sim ou não? E qual que era o objetivo de Jacó? Voltar e encontrar com Esaú, seu irmão. Ele estava decidido voltar e recomeçar, ou seja, voltar e conversar com o seu irmão. Ele estava decidido voltar e pedir perdão ao seu irmão, porque ele cometera trapaça em meio à primogenitura que ele tanto desejara. O nome Jacó significa trapaceiro, significa homem trapaceiro. Isaac deu um nome para o filho porque os dois eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu grudado com a mão no pezinho de Esaú. Mas ali, Isaac entendeu que aquele menino, ele era um menino trapaceiro, que queria ali cometer trapaça. Mas daí colocou um nome, e aí a gente tem que pensar o seguinte: colocou o nome do menino de quê? De Jacó, que significa trapaceiro, e colocou o nome do seu filho Esaú, que significa vermelho, bem vermelho. E aí eu quero te dizer, queridos, que na ordem da lei, na ordem de Moisés, é o primogênito que recebe toda a herança do pai. Então, mas o Senhor falou que nasceram aqui duas nações, assim, nasceu Jacó e nasceu também Esaú, e ele falou que ali o menor seria servido pelo maior. E ele falou desta forma, dizendo que iria acontecer, mas ele não pediu força de ninguém. Ele não pediu ninguém para dar uma força para ele. Deus não pede força de ninguém. O Senhor não pede, porque Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação que seja. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é detentor de todo o poder. E Ele falara que iria acontecer desta forma. Mas a Rebeca, mãe de Jacó e mãe de Esaú, ela, com a intenção no coração, ela mobiliza também o seu filho Jacó a trapacear o pai para pegar a bênção da primogenitura. Sabe, queridos, aí a gente entende que muitos pais podem estragar a vida dos seus filhos, não sendo um pai presente ao ponto de confrontar os seus filhos com a verdade. A verdade foi falada pelo próprio Deus. O menor seria servido pelo maior. Então iria acontecer, porque o que Deus fala, acontece. Acontece. Mas ali estava um homem que já tinha aproximadamente mais de 70 anos, que era Jacó. E também estava o seu irmão junto. E eles estavam, o pai já era bem de idade, e ele estava já preocupado, e ele via a mãe dele, colocou mais preocupação na vida dele. E o interessante é que a mãe paparicou ele tanto ao ponto de fazê-lo ser um trapaceiro. Mas o pai e a mãe não deveriam ter colocado o nome dessa forma no filho, porque aquele nome, Jacó, estava trazendo sobre a vida dele um peso, e o peso era de trapaça. Mas a gente entende que o nosso Deus, Ele transforma tudo. O Senhor muda toda a vida do homem e da mulher. Por quê? Porque Ele é Deus que pode mudar a nossa vida e a nossa história e até mesmo o nosso nome. Jacó
ele recebe esse nome. O nome é materializado em trapaça, ele que ultrapassa com o pai. Recebeu ali a bênção da primogenitura e o ódio de Esaú. Porque Esaú prometera que iria acabar, quando o pai dele morresse, ele iria acabar com a vida de Jacó. Então, Esaú estava irado com o seu irmão Jacó, ao ponto de querer matá-lo. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus que tem um plano, tanto na vida de Esaú, como na vida de Jacó. Nós temos um Deus que revelou ali um plano, que o maior serviria ao menor. Então o Senhor tem um plano na vida do homem e da mulher. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem vitórias para a sua vida. Ele tem promessas para a sua vida. Mas Deus não precisa que você dê uma mãozinha para Ele. Você tem que acreditar nas promessas que Ele fez sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós temos que acreditar. Entenda, nós temos que acreditar. Ali você pega que existia ali o Senhor, Jacó, ou seja, Isaac servia a Deus. Da mesma forma, Abraão anteriormente servia a Deus. E Jacó, em meio dessa caminhada, ele teve que fugir do seu irmão. Por quê? Porque ele enfrentou um grande conflito, porque o conselho que ele recebeu foi um conselho dado pela própria mãe, o levou a ser um fugitivo do seu irmão. Levou Jacó a fugir. E ele fugiu. Ele saiu e ele rompeu a caminhada da vida dele. Ele casou, ele teve filhos, ele teve muitos bens, ele enriqueceu, ele conseguiu muitos bens. Mas dado um momento, ele entendeu que ele precisava, e isso convencido pelo próprio Deus, ele precisava começar, ele precisava ir lá no início e resolver a pendência que estava lá. Ele precisava ir lá para realmente recomeçar a vida dele. Ou seja, ele entendeu. E quando ele decide sair debaixo da asa do sogro, o sogro começa a perseguir ele, porque a filha Raquel tinha levado os ídolos do sogro escondido, porque era um povo idólatra onde Jacó estava. Mas Jacó acreditava em Deus. Ele acreditava também no Deus de Abraão e no Deus de Isaac. Então ele acreditava, e ele mencionara para também o seu sogro que ele acreditava. E eu quero te dizer, queridos, mas o sogro, ele servia a outros deuses. E ele estava irado com a filha, porque a filha Raquel também, ela também servia a esses deuses. Então era um costume servir outros deuses. Isso no povo onde Jacó estava, mas o Senhor fez com que ele prosperasse em meio aos conflitos da vida e os desafios da vida que Jacó enfrentou. Mas ele entendeu, para mim recomeçar, eu preciso consertar. Para eu obter a misericórdia do Senhor, eu preciso recomeçar. Eu vou agora, mas isso foi o próprio Deus que o convencera, porque nós temos que entender que muitas das vezes nós temos que retroceder e nós temos que pensar no seguinte: você e eu precisamos olhar e dizer, tem coisas que eu e você precisamos consertar para que nós venhamos alcançar a prosperidade de uma forma intensa na nossa vida. Isso não estou falando de finanças, eu estou falando das promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então nós temos que entender que temos que voltar ao primeiro amor. Sabe, queridos, e ele volta.
ele decide, quando ele está voltando, ele deixa a família segura do outro lado, e ele volta e ele começa a lutar com o próprio Deus. Ali era uma teofania, a manifestação de Jesus o Cristo, e ali ele começa a lutar com o homem, e aí nós entendemos porque o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Então ele estava lutando ali com aquele ser divino, que era a manifestação do próprio Deus. E ele estava lutando, e ele lutou ao ponto que o sol raiou, e o próprio Senhor falou assim: ó, eu tenho que ir, porque já amanheceu o dia. Não, eu não vou te liberar, eu não vou, porque a briga estava intensa, ele estava lutando, eu só vou liberar depois que o Senhor me abençoar. Mas ele entrava naquela luta sem nenhum defeito físico. Ele entrara naquela luta Jacó, o trapaceiro. Ele entrara naquela luta ele cria no Deus de Abraão e Isaac, mas você em momento algum vê falar que já é o Deus de Jacó, porque ainda não era o Deus de Jacó de uma forma intensa, mas naquela noite, naquele momento, ele lutou com aquele ser divino que é a teofania de Jesus Cristo, e ali ele conquista a bênção. O Senhor abençoa a vida dele, mas para conquistar essa bênção ele teve que lutar. Então nada vai vir de graça para você, porque pela graça nós fomos salvos, mas o Senhor ele nos motiva a sermos seres que venhamos lutar contra os obstáculos que enfrentamos na caminhada da vida. Você é triste, mas tem jeito de você ser feliz. E como que você pode ser feliz? Fazendo a vontade de Deus, vivendo para Deus. Sabe, queridos, Jacó, ele deve ter ouvido muitas vezes Isaac falar sobre Deus de Abraão, o Deus do próprio Isaac, e aí deve ter ouvido tudo isso, mas ele entendeu uma coisa: eu só vou liberar se me abençoar. E o Senhor abençoou, mas o Senhor feriu a coxa dele. Naquela luta ele entrou, beleza, mas o Senhor ele fere a coxa dele, e aí ele sai manqueba. E ali ele sai manqueba em meio àquela luta. Pastor, mas por que Deus fez isso? Muitas das vezes o Senhor coloca cicatrizes em meio à nossa caminhada da vida. O Senhor permite cicatrizes em meio à caminhada da nossa vida, para que nós não venhamos esquecer dEle, para que nós venhamos lembrar dEle, para que nós venhamos entender que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor que nos sustenta, Ele é o Senhor que nos mantém. Mas Jacó estava lutando e queria ser abençoado. Ele foi abençoado, mas ele também foi atingido. E ao ponto de ser atingido ficou manqueba. Então ele vai de uma forma, ele sai do meio da família dele de uma forma para lutar pela bênção, mas ele já volta de outra forma. Ele volta manqueba, mas ele recebeu a bênção. Mas o mais interessante de tudo isso, ele lembrou lá anteriormente que ele tinha que recomeçar, ele tinha que ir lá atrás, ele tinha que acertar pendências que ficaram para trás, ele tinha que procurar o seu irmão e pedir perdão, ele tinha que se humilhar para o seu irmão para pedir perdão, porque o irmão Esaú estava irado contra a vida de Jacó. Então ele iria enfrentar desafios, mas ele estava decidido a recomeçar. Só que o homem não recomeça sozinho. O homem precisa de Deus na vida dele. O homem precisa ser transformado, precisa ser regenerado para ter verdadeiramente uma verdadeira vitória. Mas Jacó lutou. Aí o Senhor pergunta: qual o seu nome? O Senhor não sabia o nome dele, não? Sabia, porque o Senhor foi testemunha do nascimento dele. Ou seja, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, interessante que o próprio Jacó, quando fala Betel ali, fala daquele local, ele fala que é o monte do testemunho. Ou seja, o Senhor viu tudo, e o Senhor resolve restaurar a vida de Jacó,
ferindo ele, deixando a cicatriz nele, para que ele nunca venha esquecer da grandeza desse Deus. Mas aconteceu uma outra coisa. Até aquele momento era o Deus de Abraão e de Isaac, não era o Deus de Jacó. Mas depois daquela luta ele se converte de uma forma bem grande, de uma forma tremenda, ao ponto que o próprio Deus, o próprio Senhor olha para ele e fala assim: eu vou mudar o seu nome agora, porque você foi ousado e lutou comigo a noite inteira. Eu vou mudar o teu nome agora. Não chamarás mais Jacó, que significa trapaceiro. O nome, né, que o seu pai te deu, Isaac deu para ele. Mas chamarás Israel. Chamarás Israel, porque lutastes, e agora o Senhor resolve transformar a vida de Jacó para ser um príncipe, Israel de Deus. Então o Senhor, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, Ele quer mudar a sua história. Mas você tem que lutar a caminhada da sua vida, você tem que lutar pela sua casa, pela sua família. Nós maridos não temos que abandonar o nosso lar por nenhum objetivo desta terra, porque aqui a traça e ferrugem corrói tudo. O Senhor não pediu para você abandonar a sua família, nem a sua casa. O Senhor pede para você deixar a sua casa segura e protegida. Mas entenda que a caminhada exige recomeço, e o recomeço exige esforço. E aí, ele sai daquele vale, ferido. E aí aconteceu na vida dele uma transformação, porque ali fala que Jacó, ele passa a ser conhecido como, né, as pessoas ao longo da descendência falam assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele Deus que apareceu para Jacó e lutou com ele era o Deus de Abraão, de Isaac, ou seja, de Abraão e de Isaac. Só que ele ainda não era o Deus de Jacó. Mas a partir daquele momento o Senhor transformou a história de Jacó, ao ponto que mudou até o nome dele, ao ponto que mudou toda a história da vida dele, porque a partir daquele momento ele se chama príncipe de Deus. Ele se chama príncipe, povo escolhido, nação separada. E aí eu quero finalizar com uma coisa. Tudo isso aconteceu na vida de Jacó, porque ele resolveu recomeçar. Quando a gente recomeça, a gente vai enfrentar muitos, não poucos. Às vezes, tem pessoas que vão ficar manqueba em meio à caminhada. Às vezes Deus vai permitir algumas coisas acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ele vai permitir algumas cicatrizes, para que você venha olhar para essas cicatrizes e entender que para recomeçar precisa de liberar perdão e também ser perdoado. Jacó vai ao encontro, já estamos terminando o sermão. E quando ele vai ao encontro, ele encontra com Esaú. E quando ele encontra com Esaú, ele pensa o seguinte naquela caminhada: você vai acabar comigo, ele vai estar com muita raiva de mim, ele vai me destruir. Mas Deus já trabalhara no coração de Esaú, Deus também já trabalhara no coração de Jacó, e mudando o coração dele para Israel, porque Deus queria que aquele laço de irmandade fosse restaurado. Ou seja, o Senhor quer que nós venhamos viver um laço de irmandade verdadeiramente. Irmãos, protege irmãos, irmãos, guarda irmãos, irmãos, protege irmãos. Esaú voltando, queridos, encontrando com Jacó, sabe o que acontece? Esaú, ele conversa e tudo, Jacó, ele fala: eu sou seu servo, se humilha diante de Esaú, e Jacó olha: essa é toda a sua família? É.
Então, mesmo assim, aí naquele momento todo, houve a liberação do perdão entre Esaú e Jacó. Aí você vai me perguntar, quem é Esaú hoje? Jordânia. Você pega aquela nação, Jordânia, ali pertinho de Israel. Então você entende uma coisa: os irmãos têm que ficar perto de irmãos, mas com liberação de perdão, porque o perdão restaura, o perdão traz um verdadeiro recomeço, o perdão traz bênção para a nossa casa e bênção para a nossa vida e bênção para a nossa família e bênção para a nossa comunidade local, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Os diáconos já podem se posicionar, por favor. Pode ficar sentado aí, a gente espera só os diáconos se posicionar. O louvor também já está se posicionando. Eu quero conversar com vocês. Queridos, o Senhor falou conosco nessa noite. Certo pregador chamado Paulo Júnior, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que nenhum sucesso desse mundo pensa a falência da família. Nenhum sucesso desse mundo, nenhum. Recentemente, ele abandonou o ministério, ou seja, ele deixou o ministério para cuidar da família dele. O ministério que eu falo é a igreja local. A igreja é a família. Porque ele entendeu uma coisa, que não adiantar ficar lutando por nada dessa terra, porque tudo vai passar, inclusive a sua vida e a minha vida, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Paulo Júnior deixa a família dele segura, ele está com a família, e dessa forma ele decidiu cuidar da família. Aí você me pergunta, onde ele está congregando? Ele não está na igreja que ele era pastor presidente. Ele está congregando em outros ministérios que ele tem visitado. Ele tem ido, ele tem uma cobertura, mas ele está levando a família lá. E eu quero te dizer, ele fez aquilo que ele falou. Nenhum sucesso deste mundo compensa a falência da família. Então eu quero te dizer, ele entendeu que uma instituição sagrada se chama família, e a igreja também, ela começa em família. Povos começam em família, e vitória também começa em meio à família. Amém? Nesse momento se coloque de pé. Por favor, abra as escrituras aí. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 23 em diante. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esses cálices, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim pode beber do cálice e comer do pão. Beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você é um crente que tem recomeçado a sua caminhada, tem recomeçado a sua vida. E nós vamos recomeçar sim a nossa caminhada. A maior riqueza que a gente pode carregar e o maior exemplo que a gente pode dar aos nossos filhos é viver uma vida de perdão, porque os
nossos filhos olham para nós e eles vão entender que o que ele semear, isso eles colherá. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento, estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados. Estamos aqui, ó Pai, certos que o Senhor tem nos perdoado e tem sim nos promovido, ó Pai, como vencedores. Por isso, nesse momento, estamos aqui arrependidos dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Pai querido e maravilhoso, venha salvar a nossa casa, venha salvar a nossa família, venha salvar, ó Pai querido, aquele que nos persegue, venha restaurar, ó Pai, aquele que está, ó Pai, maquinando todo o mal contra a nossa vida, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim principados e potestades da maldade que operam nas regiões celestiais. E nesse momento eu estou orando, ó Pai, e pedindo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem prazer na salvação, e o Senhor quer salvar o mais vil pecador. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse momento os diáconos vão estar distribuindo os elementos. Logo depois nós vamos apresentar os elementos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Ministério do Louvor pode adorar. Aleluia.
do suco da videira, que simboliza o sangue do Senhor Jesus vertido na cruz. Estamos vivendo uma nova aliança, um novo momento, um recomeço, Pai. Muitos de nós aqui estamos nesse momento decididos, ao sair daqui, de recomeçar inúmeras situações da nossa vida. Assim, ó Pai, nós estamos aqui apresentando ao Senhor esses elementos em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão em tuas mãos, e dentro das graças disso, isso é o meu corpo, que é partido. Tomamos todos nós juntos o pão, e simboliza o corpo do Senhor Jesus, morido na Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor és, tu és santo, a presença e o trabalho do Ministério de Louvor. E pedir aos irmãos, vamos participar de todos os trabalhos da igreja em nome de Jesus, amém? Os demais avisos serão mencionados na rede social da igreja. E peço a vocês para em nome de Jesus. Se coloque de pé, estaremos impetrando a bênção apostólica. Aleluia. Temos cantina nessa noite, amém? Cantina, empadão de frango com refri ou suco, R$7. Então você pode participar. Pastor, o que se faz com todo esse dinheiro que se arrecada na igreja? Traz, a gente tem que entender que a gente ajuda missões, a gente faz, aplica em missionários no exterior, a gente tem mandado, e ao mesmo tempo a gente pega e aplica aqui na igreja para um conforto do dia a dia nosso, em nome de Jesus, e para o socorro também dos irmãos da fé de comunidade, amém? Coloque de pé, vamos estar impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja do Senhor Jesus na face da terra. Que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, que haja paz na nação brasileira, que haja paz em nossas famílias e que haja paz em Moriá. Vamos em paz em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aleluia. Só um instantinho. Gabriela, por favor, eu não poderia deixar você sair. Porque hoje que é o dia, né, irmão? É hoje que é o dia do aniversário dele. Parabéns para Gabi. Amém? Então estende as mãos para cá. Nós vamos estar orando, amém? Em nome de Jesus. Logo depois você está liberado, amém?
Pai maravilhoso, Pai eterno, estamos aqui como igreja, estendendo as nossas mãos e abençoando a vida da Gabriela, que hoje está comemorando o aniversário. Que o Senhor venha com longevidade de vida sobre a vida dela, e que ela venha sempre usar todo esse tempo que o Senhor dá para ela nessa terra dos viventes, para conquistar muitas vidas para o Senhor Jesus. Assim como autoridade constituída pelo Senhor e como igreja do Senhor, nós oramos e abençoamos a vida de Gabriela com toda sorte de bênção. Amém. Parabéns para você.